Salve, salve a todos e salva quem nos salva. Eu tenho um relato para falar sobre esse livro, sobre também esse vídeo de não há coação da liberdade perante o verdadeiro Deus. Existe uma Thaís antes e depois da cultura racional da leitura do livro Universo em Desencanto. Antes, eu tinha os comportamentos e comecei com os 13 anos de idade, de fumar, de beber. Aos 16 veio as paixões, então eu segui até os meus 26 anos. Fui casada até os meus 26 anos com o pai dos meus filhos. Me casei com 19 e fiquei até os meus 26. E nesse tempo continuei bebendo, fumando. E essas paixões se tornaram os vícios morais. Briga, ciúmes, traições. E eu vim arrastando esse histórico até o momento que eu cheguei e vi que eu precisava me resgatar e resgatar os meus filhos. Quando eu fiz essa mudança, foi algum mês depois, foi quando eu decidi sair do meu trabalho e ir até o Sebo Café, que era próximo ao meu trabalho. E foi lá que eu conheci a obra. Desde o momento que eu peguei o livro, eu já sentia energia, mas mesmo assim ainda estava muito adormecida. Mas não desisti, porque embora não tivesse conhecimento nas minhas mãos, eu já sentia que eu estava ligada a essa energia. Já de outras vezes eu já havia me questionado sobre qual era a verdade, e eu vi nitidamente que a verdade era racional. E eu me questionei de novo. Racional o quê? Se eu procuro, vejo a ciência e não concordo. Se eu leio a Bíblia, vejo um Deus que não me representa. Se eu estou no Espiritismo e percebo que não saiu disso. Se eu vou na Igreja Católica e eu vejo só ilusão. Se isso, se aquilo, muitos questionamentos. Isso desde pequena. Então eu cresci dessa forma. Então eu reconheço que de alguma forma eu já estava inserida nessa energia. E é verdade, porque quando eu comecei a absorver os conhecimentos, depois de ler e reler muitas e muitas vezes, haviam vezes que eu nem queria ver o livro. E aí aparecia o vídeo. E aí aparecia o áudio. Então existiam outras formas de estar ligada, vamos dizer, né? A natureza é bem sutil. E aí eu fui absorvendo os conhecimentos e veio essa conversa, essa clareza interna, que foi me mostrando todo o meu histórico, mostrando as minhas falhas, as minhas escolhas, a responsabilidade e a importância do que é o livre-arbítrio. E todas essas lições foram clareando aquela Thaís que vivia na obscuridade, que vivia prestando serviço ao outro e nada para si. Então foi onde eu fui vendo as carências, as minhas falhas como mulher, como mãe, aonde eu fui vendo que aonde eu tinha perdido esse Deus da filosofia, da doutrina, e por isso por muito tempo eu tinha permitido que essas demandas, esses espíritos agissem na minha vida. Através dessas falsas paixões, através do álcool, através do cigarro, através da má conduta moral. E isso, naturalmente, também, né? A importância do livre-arbítrio. Aquelas escolhas inconscientes, o que me tinha trazido
e as escolhas conscientes com o conhecimento, o que estava aflorando e me acordando. Então aí eu passei realmente a absorver muito mais os conhecimentos. Se era só uma vez no dia, de manhã e de noite, hoje é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e a hora que for, a hora que vier, eu tô aqui, presente, dando meu testemunho, estudando, conversando, aprendendo, absorvendo. Então, a proposta que o livro me trouxe, essa negociação, né, foi de parar com esses meus vícios. No dia 1º de janeiro, nos meus 28 anos, eu acordei com uma falta de ar e um desespero, um medo de morrer. E olha que eu já estava inserida nos conhecimentos racionais, mas um medo de morrer que eu não conseguia respirar. Então ali naquele dia eu decidi que eu ia parar de fumar. Porque a minha decisão foi baseada em um histórico de depressão, de medo, de angústia, de pavor. Eu estava enfrentando um desemprego, 3 crianças, passando por miséria. Mas o raciocínio me trazendo a clareza dos porquês eu estava passando por isso. E me ensinando de forma consciente, de forma na prática, no dia a dia, a mudar isso, a transformar isso, a trazer essa mudança interna para a externa. Depois veio a bebida, também no meu físico, fiquei muito mal do meu estômago. E o recado foi exatamente para que eu abandonasse a bebida, porque a minha matéria não estava suportando aquela química. O momento era de limpeza. E assim, lembrando da fase do cigarro, eu também naturalmente deixei a bebida alcoólica. Depois foram as paixões. Eu passei a compreender a paixão, a energia da paixão, como essa energia magnética, ela oscila dentro de nós, o mal que ela faz, que ela não equilibra a energia elétrica. Aparentemente sim, mas vai passando-se o tempo não. E as paixões, elas sempre acabam de uma forma desagradável. Nos dá a neblina, vou dizer essa palavra, a neblina, nos vem dos olhos, nos traz muito mal. E aí de novo, lembrando de uma história, eu consegui me libertar disso também. E o mais recente foi, eu conheci uma pessoa queridíssima, super amorosa, atenciosa. Porém, quando eu fui pedida em namoro, quando eu estava também querendo namorar, foi bem claro, você já está em abnegação, continue. O momento é de cura, é o se conhecer. Esse é o seu momento, se conhecer. Continue. E assim eu fiz, não me causou mal nenhum. Consegui ter uma conversa respeitosa e amigável com essa pessoa que hoje ainda frequenta a minha casa. Tenho convívio com os meus filhos, respeita a minha escolha. E a sensação que eu tenho hoje é que foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, porque eu estou em paz, estou em harmonia, estou florescendo, estou podendo ter tempo de absorver muito mais os conhecimentos, de poder muito mais me conhecer.
E eu lembro sim do meu histórico passado. Lembro do meu processo, do tempo, das vezes que eu bati muita cabeça, das demandas espirituais. Quando eu via que aquilo não era correto, mesmo assim eu ainda era levada naquela energia, eu não conseguia compreender que energia era aquela e por que eu estava presa naquilo. E eu vou falar assim para vocês que no momento que eu parei de fumar o cigarro, um mês depois, na sequência, veio meu pai. Depois de um tempo veio a minha mãe. Alguns meses veio a minha mãe. E aí foi onde o raciocínio me falou: você acabou de encerrar um contrato ancestral. E aí eu vi a importância das nossas escolhas, das minhas escolhas. Como é que eu, Thaís, poderia ser um meio que a partir do momento que eu modificasse a mim, eu também iria modificar os meus pais. Hoje eu converso sobre a cultura racional, ou melhor, sobre a energia racional com o meu pai. E a minha mãe, ela já é leitora já. Eu já presenteei ela com um livro. Ela já absorveu alguns conhecimentos. E a minha mãe, ela foi uma mulher que ela teve a vida toda um comportamento muito ruim. E ela sempre foi do candomblé e da umbanda. Mas ela sempre se deixou levar, sabe? E teve um dia que ela me passou uma mensagem. Não era ela falando. Não era ela falando. Ali as frases eram nitidamente de um raciocínio superior. Então ali eu vi que ela estava lendo, que ela estava estudando. E que o livro também tinha tido a influência em cima dela, a energia racional estava ali limpando, curando, trabalhando, tratando. E por isso que ela tinha deixado o cigarro. Ela também estava ligada à energia racional. Então, como é real essa energia racional? A importância que a natureza tem da responsabilidade de nos resgatar e de nos restaurar. E ela faz isso sutilmente, amparando sempre, porque todo estudante recebe as suas orientações, suas coordenações para o bom caminhar. Foi e é assim comigo. Eu hoje me sinto mais equilibrada, mais amorosa, mais compreendida comigo mesma, com as minhas fases, né? Principalmente as lunares, que olha, sempre traz a transformação no ser feminino, entendendo, compreendendo essas fases. Os conhecimentos traz o equilíbrio, porque a gente sabe como agir, sabe como se comportar. E tem esse carinho por nós mesmos, sabe? De cuidar da nossa matéria, mas da nossa origem, que é através do conhecimento racional. Nossa matéria é um reflexo do que nós temos internamente. É verdade. Hoje eu vivo isso. Eu tenho 30 anos, pratico esporte, ciclismo, funcional, trabalho com faxina, que é um trabalho exaustivo. Sou mãe, estudo.
Então, eu não posso deixar de falar, né? Sou ligada à minha família, que também é uma rede muito importante para mim, aos amigos que eu tenho, poucos, mas são aliados, porque eu sei com quem eu posso contar. E hoje eu me sinto em harmonia, na coletividade, para entender que uma pessoa ela tem um comportamento porque ela se desconhece, que existem diversas naturezas, né? Tô falando isso do ser do homem, da mulher, que tem a sua natureza, que tem seu jeito de ser, que leva a sua vida como quer. E tem a Thaís, tem eu. E tem o habitante, que é o que transforma e traz sempre de bem para melhor. Se eu tô lendo um tema, eu absorvo esse tema, eu ando um pouco e depois vem um outro tema racional, de um histórico, de uma obra básica, de uma réplica, de um fascículo, sempre em sintonia com o estudo anterior, para que eu passe a compreender o que o meu habitante está querendo me ensinar naquele momento, para mim. E assim eu venho. Em relação às demandas externas, hoje está mais fácil. Eu consigo perceber e também me defender. Mas não existe melhor defesa do que um sorriso, do que uma palavra gentil, do que um respeito, do que um firmamento, uma postura. Esses comportamentos sutis que o habitante me ensina é o que me faz vencer esses desafios. Quando eu encontro pessoas ruins, que sim, sabem que são ruins, e pessoas que não sabem que são ruins, que agem por instinto. Então, é real tudo o que se diz no vídeo. Eu sou um reflexo dessas palavras. O livro me fez assim. Me trouxe através do livre-arbítrio conhecimento para que eu me direcionasse racionalmente, na conduta racional, algo que já existia dentro de mim, mas precisava amadurecer para que no momento certo eu desse o conhecimento, continuidade para mim e para o próximo. Uma porta-voz, e aí sim se tornando um aparelho, saindo da doutrina passada, do segundo milênio, que ainda estava enraizada e está no coletivo inconsciente, para o terceiro milênio, a cultura racional, a cultura da natureza, voltar ao estado natural, para se limpar, se reestruturar e linkar na rede transmissora real que há dentro de mim, o ser racional. E é isso, salve a todos, salve quem nos salva. E que bom é poder estar em casa.